Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Jeep Colorado, Audi Center Santos, Anchieta Condomínios, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Richard Santos e Toledo Corretora de Seguros. Olá, tudo bem? Começa agora mais um programa Auto GP na Santa Cecília TV. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Bora acelerar com a gente! No programa Auto GP de hoje você vai ver carros PCD. Vem mudanças por aí a partir de 2021 no estado de São Paulo. Uma delas é o fim da isenção do IPVA para a maioria dos motoristas que se declaram pessoas com deficiência. Momento Fórmula 1. As informações da temporada 2020 que está terminando com Tony Vasconcelos. Test Drive Premium. Igor Moura mostra mais um carrão dos sonhos. O número de pedidos de isenção de impostos para a compra de veículos PCD cresceu nos últimos anos. A Lei de 1995 garante a venda de carros zero PCD com desconto para pessoas com deficiência e algumas doenças crônicas que comprometam a mobilidade. Se comparado aos modelos não adaptados, esse desconto pode chegar a 30%. São pessoas que têm deficiência física severa ou profunda, visual, deficiência visual, intelectual, autismo e síndrome de Down. As pessoas com deficiência têm direito à isenção de IPI, ICMS, IPVA e IOF. Apenas veículos com valor até R$ 70 mil fabricados no Brasil ou países do Mercosul conseguem isenção de IPI e ICMS. Especialista em processo e documentação PCD, Bruno Jardim, explica o passo a passo para solicitar esses benefícios para a compra de carro PCD. O primeiro passo é a pessoa ter exames que comprovem realmente a patologia dela, junto o laudo médico. Então esse laudo tem que estar estratificando a patologia dela com o CID, assinatura e carimbo do médico. Com essa documentação a gente inicia o processo e ele vai passar por uma perícia médica do Detran, na qual o médico vai avaliar se tem direito ou não ao processo de isenção. A partir do momento que o médico for aprovado, aí inicia-se sim o processo de troca de habilitação e depois a gente entra com a documentação de isenção. A partir de 2021 entra em prática mudanças nas regras para carros PCD no estado de São Paulo. Uma delas é o fim da isenção do IPVA para a maioria dos motoristas que se declaram pessoas com deficiência. Essa medida é prevista em lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, de autoria do governador João Dória. Bom, as patologias que saíram a partir do ano que vem para o IPVA são hérnia de disco, síndrome da túnel de carpo, artrite, bursite. Então essas patologias deixam de ter o direito à isenção do IPVA a partir do ano que vem. Cerca de 330 mil veículos tiveram a isenção de IPVA no estado de São Paulo neste ano. Desse total, apenas 65 mil vão continuar com o benefício em 2021, ou seja, 20%. Autor da proposta aprovada na Assembleia Legislativa, o governo do estado argumenta que o objetivo é combater fraudes. Alega ainda que houve aumento significativo nos gastos com o combate à pandemia do coronavírus e queda na arrecadação. Especialista em direito de trânsito, o advogado Roberto Faria explica que só vão ficar isentas do IPVA pessoas com comprovada deficiência física, visual, mental, intelectual severa ou profunda, além de portadores de autismo. Quem apenas precisou do carro automático e dramático, sem nenhuma customização para a necessidade da pessoa, essas pessoas, de acordo com a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e mais o decreto agora que regulamentou isso, são as pessoas que têm o carro automático simplesmente, que não tem nenhuma customização. Para o advogado, a medida fere um direito adquirido. No meu entender, há uma séria discriminação de deficientes
que isso é inconstitucional, vai na contramão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que incluiu o deficiente auditivo no rol de beneficiários da compra de carro com IPI. Olha, na minha opinião, acho que vai prejudicar bastante de início, né, o público PCD que está buscando o seu direito, mas também acho que com apoio jurídico a gente vai conseguir sim reverter essas mudanças que ele fez, até porque parece que tem algumas ilegalidades na qual ele fez, então a gente, com apoio do setor jurídico, a gente consegue sim reverter e não deixar ninguém sozinho aí. O advogado Roberto Faria não tem dúvidas. A medida vai gerar várias ações na Justiça. A pessoa que não tem a perna esquerda, ela não precisa de nenhuma adaptação, simplesmente do carro automático. Agora, a pessoa que não tem a perna direita, ela precisa inverter o acelerador. Para piorar, a pessoa que tem apenas uma limitação de movimento no joelho direito, ela precisa inverter o acelerador. Então, essa pessoa que tem as duas pernas, que tem uma limitação pequena que seja, mais de movimentos, que precisa inverter o acelerador, ela vai ter direito à isenção. Ao contrário da pessoa que não tem a perna esquerda, que não precisa de adaptação nenhuma, essa vai ter que pagar IPVA. Então, essa lei realmente ela é muito falha nesse aspecto. Outra decisão do governo no estado de São Paulo que gerou polêmica. De acordo com um decreto, o prazo para a venda de carro PCD, que vinha sendo de 2 anos, passou para 4 anos. Dos 2 anos para os 4 anos, foi através de decreto, né? Ele ratificou o convênio do CONFAS de 26 de agosto de 2018, que o governador Márcio França não tinha aderido. Então, o estado de São Paulo estava com a restrição apenas para 2 anos. E pior, ele retroagiu. Ele retroagiu. Então, pessoas que já tinham completado 2 anos, que estavam para trocar de carro, que tentaram trocar de carro, perderam essa possibilidade de adquirir um novo veículo com desconto de ICMS, porque o governador acabou editando esse e aplicou os efeitos retroativos. Olá, meus amigos deste AutoGP. A Fórmula 1 terminou em 2020, Grande Prêmio de Abu Dhabi, 17ª e última etapa, vitória de Max Verstappen. Verstappen merecia mais uma vitória este ano, ele que venceu o Grande Prêmio do aniversário, 70 anos, em Silverstone, e agora venceu mais uma prova, a 10ª vitória da carreira do holandês, com a Red Bull. Em Abu Dhabi a gente viu também a segunda corrida do Pietro Fittipaldi, né, na equipe Haas. O Pietro não tem contrato, não deve ficar na Fórmula 1. A equipe Haas que terá o Mick Schumacher como piloto, campeão mundial de Fórmula 2, o piloto filho do heptacampeão Michael Schumacher, e também o Nikita Mazepin, o russo, filho de um bilionário russo, né, da mineração. E o Mazepin publicou nas redes sociais na última semana um vídeo onde assedia uma moça dentro de um carro, não pegou bem, ele deletou e a coisa ficou séria. A Haas ainda está com dúvidas sobre esse contrato do Mazepin, porque a imagem ficou muito arranhada do piloto russo e a equipe norte-americana está realmente num momento aí de discutir ainda, quem sabe ainda acontece essa vaga na Haas aí. Teremos o Fernando Alonso chegando para o ano que vem com a Renault, que se chamará Alpine, que é uma das marcas da Renault, e terá companheiro aí o Esteban Ocon. Então Alpine, Renault, Fernando Alonso também retornando, né? O Carlos Sainz saindo da McLaren para a Ferrari, no lugar do Vettel, e saindo da Renault, o Daniel Ricciardo para ser companheiro do Lando Norris na McLaren. O campeonato, e agora com o Daniel Ricciardo e com o motor Mercedes, novos investidores, é uma equipe muito importante para ser observada. Vamos aguardar aí o que vai acontecer para o ano que vem. Durante os próximos programas eu vou falar muito de Fórmula 1, teremos os testes, teremos a retrospectiva principalmente, né? Falaremos um pouquinho de cada uma das 17 provas de 2020
e aguardando um 2021 onde a pandemia consiga dar uma trégua aí, que possamos chegar a essa vacina, enfim, ter um novo mundo, e a Fórmula 1 também vai se beneficiar disso, é claro. Não é o mais importante é resolver essa questão da pandemia, mas todos vamos nos beneficiar dessa situação, né? Então, aguardando ano que vem, só em março, corrida, mas nós vamos falar muito de Fórmula 1, muito de contrato, muito de carro, lançamento dos carros, você verá aqui no programa AutoGP. Daqui a pouco eu volto falando da moto velocidade deste ano e do campeão da MotoGP, o espanhol Joan Mir. Volto já. No próximo bloco, Tony Vasconcelos volta para falar do título da temporada do MotoGP. E ainda nesta edição tem o Test Drive Premium com Igor Moura. O AutoGP volta já. O Jeep Renegade retoma a liderança do ranking mensal de SUVs no país. Foram vendidas 6.544 unidades em novembro. No acumulado do ano, são cerca de 49 mil veículos comercializados. Em 2019, o Renegade foi o campeão entre os SUVs no Brasil, segmento que mais cresce no mercado nacional. O lançamento da Peugeot Landtrek no Brasil ficou para 2022. A picape média chega à República Dominicana neste mês e no ano que vem vai ser lançada em países da América do Sul, como Uruguai, Chile e Peru. Neste primeiro momento, a Landtrek vai ser vendida apenas com motor 2.4 turbo a gasolina com 210 cavalos e motor 1.9 turbo diesel de 150 cavalos. O Chevrolet Camaro completa 10 anos no Brasil. Até agora foram comercializadas 2 gerações, com 6.500 unidades emplacadas. O esportivo chegou ao país na 5ª geração mundial, que marcou o retorno do nome Camaro à Chevrolet, depois de uma pausa de 8 anos. A MotoGP teve uma temporada emocionante, hein? Uma temporada em meio à pandemia, confusa. E com a ausência do Marc Marques, que correu a primeira corrida na Espanha, ele quebrou o braço, ele teve problemas, foi operado. Esta semana teve a 3ª cirurgia, não voltou mais. Correu na Espanha e não conseguiu, tentou voltar na 2ª corrida, mas teve mais problemas, talvez tenha até agravado seu quadro. E com as várias situações de cirurgia que já teve o Marques, inclusive com uma placa no ombro, enfim, ele não voltou e tem aí problemas para retornar para o ano que vem, né? O Marques não está bem, não. É uma situação que pegou muito feia aí a fratura no braço e é muito complicada a situação do Marc Marques, e ele não voltando durante 2020 deixou a grande situação da MotoGP aberta, né? O grande craque da MotoGP saiu fora. Pensava-se em Andrea Dovizioso, veterano da Ducati, mas não. A briga ficou entre os jovens, né? Da Yamaha, a equipe satélite, Fábio Quartararo da França, Franco Morbidelli da Itália, e o campeão, Joan Mir. O Joan Mir, o grande campeão com a Suzuki. Quem diria que a Suzuki seria campeã? Uma briga muito boa dele com o companheiro de equipe na Suzuki, o outro espanhol, Alex Rins. E o Joan Mir, com uma única vitória, acabou levando o título, porque ele pontuou muito, foi de maneira muito inteligente o campeonato do Joan Mir. Piloto de 23 anos, campeão da Moto3 2017, tem uma carreira aí desde jovem, de 15, 16 anos, e agora um piloto muito inteligente, foi maduro e conquistou com a Suzuki, que há muito não conquistava, um campeonato mundial. Então foi um campeonato muito interessante, surgiu esse nome do Joan Mir, o Dovizioso não conseguiu levar a Ducati a bom termo, também agora a situação da KTM que subiu, principalmente com o Miguel Oliveira, o português, a moto austríaca da KTM, venceu 2 etapas, o português Oliveira,
inclusive o Grande Prêmio de Portugal, né? Quando que os portugueses imaginariam que um piloto venceria na categoria principal, um português, e ainda em casa. Foi a primeira vez que um português venceu, foi na Áustria, e depois venceu em Portugal, dentro de sua casa, o Miguel Oliveira. Mas o Joan Mir foi o grande protagonista e eu não me lembro de ter visto com tanta inteligência, com tanta eficiência, que ele quase que ele foi campeão sem vencer nenhuma corrida. Então ele ganhou uma prova, pelo menos a primeira na carreira, para poder dizer ganhei. E a situação do Joan Mir foi muito curiosa devido à ausência do Marc Marques, principalmente, da queda da Honda, né, nesse campeonato. O irmão do Marques, o Alex Marques, tentou com a Honda, mas não conseguiu nada, não foi bem. E aí acabou esse grande piloto espanhol surgindo, Joan Mir, campeão mundial de motovelocidade da MotoGP. Depois do intervalo tem o Test Drive Premium com Igor Moura no AutoGP. Não saia daí! Pra quem não sabe, esse aqui é um Lamborghini Aventador. A gente escolheu esse cenário aqui porque é impensável você fazer um vídeo desse carro sem remeter ao Batmóvel, a Batcaverna e tudo mais. Mas a história desse carro aqui é um pouco diferente. A Lamborghini surgiu numa briga, né, com Ferruccio Lamborghini, fundador da marca, com Enzo Ferrari. Eles brigaram, se desentenderam porque Ferruccio achava que a Ferrari poderia fazer carros melhores. E aí ele foi com essa ideia para casa e nasceu a Lamborghini. Ele tem um lança-chamas aqui, uma herança realmente aí do Bruce Wayne. E, cara, esse carro não tem como você olhar para ele e não lembrar de um caça. E não é mera coincidência. Os designs da Lamborghini realmente se inspiraram num caça da Força Aérea Americana para fazer esse carro. Todas as linhas dele, os vincos, você pode ver que parece muito com um avião. A frente dele literalmente é um bico de caça. Entradas de ar são enormes, porque o carro é um V12, como eu já falei. É um motor que, não diria que ele seja um motor arcaico, mas é um motor que ele é um volume muito grande, então ele precisa de uma refrigeração muito grande. Então ele tem dois radiadores enormes na lateral do carro, por isso que a gente tem essa mega entrada aqui. Olha o tamanho disso, mais que um palmo, é muito grande. E todas essas saídas de ar aqui não são simplesmente por decoração, né, aerodinâmica, então tem toda a saída de ar quente do motor aqui também. Então é um carro que ele luta sempre para resfriar o seu motor. Esse é o único carro onde a traseira ela é maior do que a frente, que a maioria dos carros, Porsche Turbo, 458, você até tem essa impressão de que a traseira é mais larga, mas se você for medir e for ver, nem sempre é assim. A gente tem aqui dois pneus 335, é muito grande, muito grande, é 33 centímetros de largura de pneu. Aqui um detalhe legal, para você abastecer, ele é todo, a Lamborghini adora esses desenhos meio losangos, quadrados, é uma marca registrada deles. Vamos andar porque não dá para falar com um carro desse aqui, né? E aqui me sentindo o próprio Bruce Wayne na Batcaverna. Vamos ligar o monstro. Olha o ronco disso aqui, galera. Bom, galera, vocês devem estar estranhando por que gravar um vídeo desse à noite. Só que é o seguinte, esse carro não tem como não pensar que ele é o Batmóvel. Ele é muito grande, a porta abre pra cima, ele é todo preto. E realmente no filme do Batman Cavaleiro das Trevas ele tem um Aventador. Tô dirigindo esse aqui no Sport. Ele tem o modo estrada, o Sport e o Corsa. O estrada você esquece, não serve pra nada. O carro fica parecendo um carro qualquer. Se dá pra dizer que é uma Lamborghini qualquer, mas o Sport é um modo legal de você dirigir. As trocas não são tão rápidas, mas ele tem uma reduzida muito legal. Escuta.
Ele te reduz muito, joga o giro muito no limite. E tem o modo Corsa, que é onde a coisa fica engraçada e interessante. A troca de marcha é um coice, te joga para trás com uma violência absurda e as trocas são muito mais rápidas. Mas a reduzida ela não é tão bonita quanto no modo esporte. Vou acelerar aqui um pouco no esporte para vocês verem. Tentam perceber a velocidade da troca de marcha e o quanto ela te joga para trás. Agora mudei aqui, vamos trocar a marcha no modo Corsa. Caramba, meu, é surreal o que esse carro faz. Vocês não têm noção. Só estando a bordo do carro para perceber. É a emoção de que realmente você tá pisando na embreagem, soltando com tudo para trocar a marcha no limite. E o carro ele não se poupa para nada. Ele entrega aquilo, você sente imediatamente a marcha acoplando e te jogando para trás. Ele anda muito, é um motor de 700 cavalos, V12, aspirado, raiz, total. E só que assim, obviamente, você vai ter hoje McLaren 720 ou carros até V8 aspirado, V8 turbo, que pode até andar mais. De repente numa pista, uma própria Huracan com seu V10 ser mais ágil que o Lamborghini, porque ele é grandão e tudo mais. Só que galera, não tem como você lembrar disso a bordo de um carro desse. Isso aqui é um espetáculo. Não dá pra dizer que você tá num carro de quase 10 anos, esse carro aqui é 2012, é um projeto aí de no mínimo 1 ou 2 anos pra trás, né? Então você tá falando aí de quase 10 anos de projeto. Mas se eu falasse pra vocês que é um carro 2020, todo mundo acreditaria. Então é o seguinte, como eu tinha falado antes, ele parece tudo um avião, um caça. Literalmente você parece que tá dirigindo um caça. Todos os comandos são aqui, alguns até estranhos, porque por exemplo, o vidro você levanta e abaixa aqui. É no painel, não é na porta como a maioria dos carros. E o câmbio do carro, ele é muito manual. Apesar de ter o modo automático, onde você tem as marchas trocando sozinho e tudo mais, você aperta aqui e é um modo manual, onde você troca você mesmo a marcha. Se você não trocar, ele vai cortar giro, não vai trocar a marcha. E aqui tem a ré. O carro parado, você aperta a ré. Esse carro, diferente de algum, né, da maioria dos carros, ele não tem uma posição P, onde você aperta e o carro fica no P, parking, né, no caso. Então você aperta as duas aletas do volante, ele vai ficar no neutro, ou você puxa o freio de mão e desliga o carro, ou você deixa ele engrenado, ou seja, em primeira ou na ré, e desliga o carro, porque ele vai automaticamente para o neutro. Então, se você quiser fazer uma gracinha, você aperta as duas marchas, o carro está no neutro, e você acelera o carro, engata a marcha de novo, ela já está na marcha correta. Vou reduzir um pouco aqui no esporte para vocês verem. Olha, ela não se poupa para nada. Parece que esse carro só tem o único e objetivo simples, de levar a máxima emoção que ele puder. E o AutoGP de hoje fica por aqui. O programa vai ao ar aos sábados à 1 da tarde e tem reapresentação aos domingos às 4 da tarde. Siga a gente nas nossas redes sociais. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aí na sua telinha. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Acta Motors, Jeep Colorado, Audi Center Santos, Anchieta Condomínios, Bom Tempo, Ideal Guindastes e Equipamentos, Reliance Agenciamentos e Serviços Portuários, Richard Santos e Toledo Corretora de Seguros.